Bom dia, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui em mais uma aula de geografia para vocês poderem aprender de uma forma de um conceito, inovado. Vamos lá. Hoje o tema da aula é formas do relevo e as classificações dessas formas de relevo serão inseridas a partir do momento em que vocês forem analisando as características de cada uma delas e depois iremos ter dois tópicos nessa aula. Primeiro, quais são os agentes formadores do relevo e o relevo do Brasil. Quais as classificações do relevo brasileiro. O relevo tem suas formas, e são diversas formas. As principais são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. E elas são classificadas pelas suas características. Então, cada forma de relevo tem sua característica peculiar, tem sua característica diferente. O que é isso? Vamos falar um pouquinho das montanhas? As montanhas, por exemplo, elas começam a ser formadas a partir de 700 metros de altitude. Essa altitude está acima do nível do mar. Então, são 700 metros acima do nível do mar. Na maioria das montanhas, elas, além de ter uma planície entre uma e outra montanha, o que acontece? Nessas planícies há os vales profundos entre eles. E aí as montanhas começam a se reerguer e formam aquele cume, aquela espécie de pico, porque são bastante altos mesmo em relação ao nível do mar. Essa formação é devido ao acúmulo de milhões de anos para se construir uma montanha. Montanhas são as principais formas de relevo vistas, como o seu erguimento sobre a superfície terrestre. Os planaltos, já por sua vez, eles geralmente têm uma altitude acima do nível do mar superior a 300 metros. Então, nunca haverá um planalto abaixo de uma altitude de 300 metros. E a topografia dos planaltos é relativamente plana e está sujeita também à intensa erosão. Essa erosão é provocada por chuvas, por ventos e assim por diante. São erosões causadas por fenômenos da natureza. Então, erosão é isso. As planícies, que é outra forma de relevo no globo terrestre, apresentam um relevo muito suave. Então, não há declínios e altitudes nas planícies, não. A planície é uma forma de relevo com altitude inferior às áreas próximas, Então, inferior ali a 200 metros de altitude. Por sua vez, uma outra forma de relevo bastante vista por nós é as depressões. As depressões são áreas geralmente planas e a altitude dela também não passa dos 200 a 300 metros de altitude, não. Uma das características das depressões é uma leve inclinação para um dos lados. Então, na depressão, você não vai ter uma retilínea, porque deixaria de ser uma depressão. Aí seria um planalto, algo desse tipo. Mas as depressões sempre vai haver uma deformidade, uma inclinação ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E sua altitude varia entre 100 a 500 metros de altitude acima do nível do mar. Então tá aí as principais formas de relevo. Vocês agora têm como poder explicar e continuar pesquisando. Agora, quer dizer dos agentes formadores do relevo? Esse é o primeiro tópico da aula de hoje. Os agentes formadores do relevo são os agentes internos e os agentes externos. Então, são dois tipos de agentes. Primeiro, agente interno. Esses agentes internos são causados, por exemplo, vocês já têm aulas aí colocadas no GeoEstudio Sala de Aula, no seu canal. Vocês podem buscar lá as camadas, por exemplo, o manto, as placas tectônicas, que explica direitinho o tectonismo, os movimentos das placas tectônicas.
os abalos sísmicos, que foi uma aula colocada na semana passada, e o vulcanismo também foi colocado na aula passada, juntamente com os terremotos, né? Nós aprendemos aqui que terremotos e vulcanismo são movimentos causados no interior da superfície da Terra. Então, os agentes internos são formadores, são modeladores do relevo. Os agentes externos, agora vocês vão poder aprender um pouco mais. Por exemplo, o intemperismo. O que é o intemperismo, né? O intemperismo consiste no conjunto de processos combinados, causados pela ação de agentes geológicos, que resultam na degradação e decomposição das rochas que constituem a crosta terrestre. Então, o intemperismo é isso. São agentes combinados que causam degradação e decomposição. Por exemplo, o intemperismo ele pode ser biológico, pode ser também químico e também um químico-biológico, né? Então, são 3 tipos de intemperismo nesse processo aí natural que pode acontecer. Entre os agentes erosivos mais importantes, encontra-se as águas dos rios, que são águas fluviais, as águas das chuvas, a água do mar, os ventos e o gelo. Então, esses agentes erosivos são os mais importantes, que levam à degradação e decomposição por agentes, né, combinados aí. Agora, o relevo do Brasil. Esse é outro tópico da nossa aula de hoje. O relevo do Brasil é bem extenso, né? A gente sabe que vários pesquisadores brasileiros, geógrafos, né, e também geomorfólogos, né, que são chamados os pesquisadores da geomorfologia, que é uma ciência que cuida do relevo, como, por exemplo, o professor Jurandir Rois, o professor Assis Nassab e muitos outros pesquisadores brasileiros formaram ao longo do tempo as classificações. A mais recente é do professor Jurandir Rois, né, estudioso da USP, bem conceituado no Brasil e internacionalmente. Eles, então, formaram as classificações do relevo brasileiro. No Brasil, os planaltos originaram-se a partir da erosão sobre estruturas sedimentares e cristalinas, cujas altitudes superam a casa dos 300 metros. Já as planícies brasileiras são encontradas em regiões litorâneas, de ocorrência, por exemplo, onde há muita água, né? Regiões lacustres e de importantes bacias hidrográficas, por exemplo, a bacia amazônica, a bacia São Franciscana, né? Que é do Rio São Francisco, que é uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil. E aí outras bacias que nós temos, por exemplo, a bacia do Rio, né, Amazonas. Então, aquela planície do Rio Amazônico é bem conhecida. É a maior bacia hidrográfica do Brasil, sem dúvida. E outra coisa também é a depressão. A depressão também é classificada nas formas do relevo brasileiro. E a forma do relevo originado no Brasil pelas depressões é intensa. E a ação erosiva causa bastante decomposição, né, sobre a superfície terrestre, que leva à formação das depressões. As altitudes, vimos na instante, não passa dos 500 metros, que aí já passa a ser planalto e montanhas, e não mais uma depressão. Agora, você, querido estudante, para conhecer melhor o processo de formação e transformação do relevo, você tem que estudar. Você pode estudar outras áreas da geografia e outras ciências, por exemplo, a ciência da geologia. É essa ciência, a geologia, que vai dar a formação para você ser um pesquisador ali do que acontece na geologia, no interior, né, e também na superfície terrestre. Não é a geografia, né, que a geografia descreve para você o planeta Terra. Você também pode
estudar geomorfologia, se aprofundar nesse conhecimento da geomorfologia, que é justamente o relevo que nós acabamos de passar aqui. Próxima aula, a gente vai estudar a ação humana, o que o homem tem causado, né? Com desmatamento, com inúmeras tragédias, né, digamos assim, sobre a superfície, sobre o solo, sobre a parte, né, geomorfológica da Terra. Então, o homem tem sido agressivo, né, tem sido violento mesmo nas suas ações. O que ele tem causado? Então, próxima aula, não perca, imperdível aqui, para nós combatermos essas ações negativas. Agora, o exercício proposto para vocês é o seguinte: o que eu quero? Eu quero que vocês classifiquem as principais formas do relevo. Quais são as principais formas do relevo? No início do estudo de hoje, vocês viram? Então, coloque aí no caderno, no papel, na sua mente, quais são as principais formas do relevo. A segunda atividade que eu proponho para você fazer é: quais os agentes que são formadores do relevo? Quais são? São dois. Então, diz aí quais são os dois agentes formadores do relevo, beleza? E última atividade da aula de hoje é como acontece o intemperismo, né? Que é um agente formador, né, externo do relevo. E quais são suas consequências no relevo? Então, você vai dizer o que acontece o intemperismo, como acontece o intemperismo e quais suas consequências no relevo. Vai lá, agora passe suas atividades, compartilhe com seus colegas de escola a aula de hoje, né? Vai chegar aí para você. Faça seu comentário, diga o que você achou da aula de hoje. Outra coisa também que eu estou vendo você pode se inscrever. Quanto mais inscrições, mais importante para nós aqui do Já Estudo Sala de Aula continuar fazendo mais aula, publicando só aqui no YouTube, hein? Não vou colocar aulas da geografia em outro canal, não. Só no YouTube, no Já Estudo Sala de Aula. Obrigado pela atenção na aula de hoje, que vocês possam ser bem-sucedidos e até a próxima aula.